Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk. Eu sou o Bruno, estou aqui com meu brother Ronaldo. Esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário e hoje não é diferente, né, Ronaldo? Fala pessoal, estamos muito felizes em estar aqui mais um episódio que Deus preparou pra gente estar. E o Bruno hoje tá com novidade, tá equipado, Bruno? Hoje eu tô igual o Robocop, só bip, bip, bip aqui, eu tô todo bipado, tô com um bracelete de capitão aqui, mas não vamos falar de futebol hoje, porque aconteceu algo, vocês vão assistir isso aqui depois, mas a gente tá num dia de luto aqui, eu e o Ronaldo, né? Dia difícil. Mas estou aqui com o meu holter, graças ao Palmeiras, né? Pra medir meu coração, e se às vezes eu travar assim, não é só a internet não, é eu que tô com o holter aqui e tive que parar. Tá bom, galera? Então não liga não repara nesse detalhe que vai ter nesse episódio, essa curiosidade. É assim mesmo, eu espero que esteja tudo bem, saúde, Vai né? dar certo. Hoje os convidados não podem fazer a gente se emocionar aqui, senão o exame dá alteração ali. Verdade. As brincadeiras à parte, a gente tá muito feliz, né? De estar aqui. Eu já quero saber quem tá com a gente hoje, Bruno. Vamos lá, sem demora pra gente aproveitar o tempo com esses dois missionários especiais que nós trouxemos aqui. Temos aqui hoje o Alexandre e a Carol, casados desde 2012, pais do Guilherme e da Alice, membros da Primeira Igreja Batista da Lapa. O Alexandre é publicitário, a Carol é enfermeira, então eles estão aqui para falar um pouco de missões. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Espero que vocês se sintam à vontade aqui para falar, só não falar de futebol, mas a missão tá liberada para falar no podcast. Poxa vida, só porque eu queria falar do meu Corinthians, mas tá bom, né? A missão é outra. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado pelo convite, obrigado aí por esse tempo que a gente vai ter de bate-papo, conversar, assim, para aquilo que Deus tá fazendo no mundo. Ele tá chamando pessoas para caminhar com ele, trabalhar junto com ele, para aquilo que ele tá fazendo. É um prazer a gente falar disso. Prazer, obrigada. Amém. Que Bora legal, lá? gente. Bora lá. Quero conversar muito, fazer várias perguntas pra eles e eu quero começar já com uma assim direta já. Vamos lá. Queria saber de vocês. Fazer missões é um dever de todo cristão ou é só do missionário? É só daquele que quer ir pra África? Fazer missões, afinal, o que é, né? Queria saber de vocês. Quer falar? Pode falar. Olha, a gente entende, e a Bíblia fala muito sobre isso, né? Quando Jesus, ele veio à Terra, ele deu exemplo com a vida dele, ele morreu, ressuscitou, e aí logo antes dele subir, ele deixou um recado para os discípulos dele, que obviamente se estendeu para todos nós até hoje, né? Então ele falou que a gente deveria ir por todo mundo pregar o evangelho, e cada evangelho tem a sua ideia, né, daquilo que Jesus falou. Então a gente vai ver que Mateus, ele vai falar sobre essa questão de ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Marcos, ele vai falar sobre essa questão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Lucas vai falar sobre essa questão de que Jesus nos chamou para ser testemunhas dele. Então, isso não era somente para os discípulos, ou no caso, hoje a gente fala especificamente só para os missionários, ou para o cara que vai fazer um evangelismo de rua, por exemplo. Não, essa grande comissão, essa grande ordem de Jesus é para todo crente, para todo cristão, na verdade. Todo aquele que se diz um discípulo de Jesus, que caminha com ele, a gente entende que esse chamado é para ele. Então ele vai ter que fazer diferença onde quer que ele vai. A gente fala muito sobre isso. A gente fala que o cristão, ele vai ter que falar de Jesus, e não só falar de Jesus, mas demonstrar na sua vida, no seu caráter, nas suas atitudes, que ele é um discípulo de Jesus, que ele é uma testemunha de Jesus, independente se ele for do outro lado da rua ou se ele for do outro lado do mar. Então, não é só para o missionário que vai na África, na Ásia, entre povos não alcançados, povos indígenas, mas se eu tô no ponto de ônibus e eu tiver uma oportunidade para falar com uma pessoa, eu já tô sendo um missionário, uma pessoa que fala da palavra de Deus, tô cumprindo o ID do Senhor. Certo. Me lembrei daquela musiquinha, né, de criança, que é
posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho, Total. né? É muito legal, né? Eu não lembro. Não lembra, né? Nem sua filha escuta essa musiquinha. Eu sei, Bruno, eu sei. Tô brincando. Eu lembro. Eu sou velho também. Mas então, a questão do missionário é pra todos. Sim, o chamado é pra todos. O chamado é pra todos. Mas assim, eu entendo que o chamado é pra todos, mas é um campo que tem essa diversificação, né? De qualidades. Pessoas que foram chamadas pra um tipo de missão. Isso. E outros já com um tipo diferente de missão. Exato. A gente vai entender isso muito na questão daquilo que Deus colocou de dons e talentos pra você. Então, a Bíblia fala que todos nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, eu preciso refletir Jesus na minha vida, independente de onde eu estiver. Se eu tô na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, na escola. E aí... isso vai muito com o propósito de Deus pra sua vida, do que você entende que ele te chamou pra fazer. Se você entende que ele te chamou pra ser alguém aonde você tá, pra ser diferença aonde você tá no seu meio, você vai ser usado ali. Agora, se Deus tá te mostrando algumas coisas, como uma causa, como um povo, como uma nação específica, e isso tem ardido no seu coração, então a gente entende que Deus tá te chamando para um outro patamar. A gente fala também sobre essa questão, até um dos nossos líderes, ele fala que Deus, obviamente, estendeu o chamado dele para todos os cristãos, mas às vezes ele pinça algumas pessoas específicas para trabalhos específicos. Isso vai da pessoa entender, se entender em Deus, entender o propósito dela em Deus, e como que ela vai responder a esse chamado. Entendi. Muito legal. E vocês são aquele tipo de pessoas que foram pinçados por Deus para algumas coisas específicas, né? Sim. E vocês fazem Sim. família, né? Sim. A gente já vai querer saber mais da história de vocês. Eu só queria dar um tempinho, já que a gente já deu essa introdução. Vamos falar dos patrocínios, Brunão? Bora. E eu quero saber da história da família deles que faz missão juntos, né? Show. Bom, pessoal, primeiro eu queria falar aqui da Agência Verbo. Primeiro, nossa gratidão aí à Agência Verbo. Eles têm nos ajudado a fazer do nosso projeto, do nosso podcast, algo muito, né, mais bem visto na internet, né? Com materiais visuais aí super bacanas. E eu convido você a visitar a página deles, Agência Verbo, lá no Instagram. Vocês vão ver que trabalho de excelência eles fazem. Então, se vocês precisarem de qualquer serviço áudio, de mídia, audiovisual, criação de conteúdo para as redes sociais, administração de redes, tráfego pago e qualquer outro produto de publicidade e marketing, vocês podem entrar em contato com a Agência Verbo, são servos de Deus também. E tem aí um WhatsApp que eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram entrar em contato pelo WhatsApp, tá? É o 159-8807-4898. Nosso abraço e gratidão pro pessoal lá da Agência Verbo. Deus abençoe, galera. Essas são as escolas que estão causando comentários, hein? Ah, é? Há mais de 10 anos causando comentário em Carapicuíba, Osasco e região. Escola fundamental, escola infantil. Se você quer um filho numa escola confessional, cristã, com estudo Mackenzie, com ensino de qualidade, com inglês bilíngue, é essa escola, gente. Não perca tempo, vai lá na Renova Kids, vai lá no Colégio Renova, fala, eu ouvi falar de vocês lá no Querigma, você vai ter um desconto especial. Pra relatar algo que aconteceu, inclusive hoje, pra você ver o nível dessas crianças. Cada dia é uma pérola, né? Eu cheguei com o braço assim, e as crianças, meu Deus, tio, o que aconteceu? O que foi, tio? Deixa eu ver. Eu falei, não, gente, eu tô fazendo o exame do coração, mas você tá bem? A gente vai ficar orando por você. Então, eles são muito preocupados, eles são muito atenciosos. O amor ao próximo é o que a gente tem como lema nessa escola. Então, leva seu filho lá, você vai ser super bem atendido. Obrigado pela ajuda aí, Renova Kids e Colégio Renova. Que legal, né? O Renova dando esse testemunho maravilhoso. E agradecer o OSPod Studio, esse estúdio que a gente grava aqui o nosso conteúdo. Fica aqui no centro de Osasco, é um estúdio maravilhoso, muito bem estruturado, que recebe muito bem, onde você também pode receber muito bem seus convidados. Então, entra lá, visita a página deles também para você conhecer mais. Quem sabe você tem aí um projeto na sua gaveta aí que precisa sair, né? O lugar você já tem. Você vai gostar muito, você não vai se arrepender. OSPod Studio, obrigado. Bora seguir.
Ale e Carol. Então vocês fazem obras missionárias em família, né? E como que isso começou? Como que vocês se tornaram, assim, missionários pinçados para essa obra de Deus, né? Quer falar? Tudo começou porque nós somos da Igreja Batista da Lapa. E lá tem um departamento infantil, falando de criança, né? Que é muito focado em missões. Então, a gente deve muito a duas pessoas, que a gente sempre fala delas, que é o pastor Tiago e a irmã Wanda. Então, eles têm um coração missionário muito forte. A família deles também é uma família missionária. Os filhos estão no campo. Eles já são senhores hoje, né? Eles já estão na igreja há mais de 40 anos. Por aí. Mais ou menos. Então, assim, nós temos 35, então eles viram a gente nascer, né? Crescer, né? E é uma caminhada. Então, desde criança, a gente tem a gente ouve histórias missionárias, a gente tem esse contato, né? E eles trabalham com povos indígenas. Então, eles estão sempre fazendo viagens de curto prazo para a região do Mato Grosso do Sul. Então, a gente sempre teve essa chama. Sempre colocavam ali uma chama no nosso coração. E aí, acredito que foi ali que a gente foi pinçado, né? Sim. Então, eu tive a experiência de ter realmente um chamado, assim, audível do Senhor. Quando eu tinha 11 anos, num dessas histórias missionárias, foi feito aquele apelo, né? Você, mesmo para crianças, Sim. você tem o desejo de entregar a sua vida. E foi a única experiência, assim, da minha vida. Eu nunca tive outra experiência dessa. Nunca mais isso aconteceu. E eu ouvi a voz do Senhor, assim, no meu ouvido. Eu quero você pra isso. Audível mesmo. Com 11 anos. Então, as crianças, elas são importantes. Verdade. Né? Caraca. E aí, aquilo ali, eu voltei pra casa e falei pra minha mãe, eu quero aprender japonês, porque eu gostava muito do Japão. E os meus pais pagaram japonês pra mim, eles acreditavam nisso, né? Olha. E hoje, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o chamado não é geográfico, né? Então, pra mim, o Japão foi um despertar. Eu fiz japonês, mas eu não sei se um dia eu vou pro Japão. E tem muita coisa que eu não lembro mais, né? Eu não falo japonês fluente. Mas fala alguma coisinha. Eu entendo uma coisinha, outra. Mas já legal. faz muitos anos. Eu tô com Dá pra assistir um 35. dorama assim. Dá pra saber umas palavrinhas. Mas... Tem drama japonês. Um né? anime, né? Um negócio assim. É. É engraçado quando eu sou um pouco do anime, dessas coisas. Aí, às vezes eu assisto alguma coisa que aparece escrita, ela olha, fala assim: isso aqui tá escrito tal coisa. Aí eu falo, isso aí é o nome do fulano. Eu sei ler, mas às vezes eu não sei o que eu tô lendo. Entendi. Entendeu? Não sei. Você sabe ler as letrinhas, mas não sabe o que significa aquilo. Mas aí foi isso, né? E aí foi um despertar. E aí eu fui fazer faculdade, já pensando assim. Na época eu tinha muito esse entendimento de que, ou ser uma professora, ou ser uma enfermeira, ou ser uma médica. Hoje a gente já entende que todas as profissões são importantes. Tudo. Não é só professor, médico. A gente tem outro entendimento na caminhada, né? E eu também gostava do cuidar. Então eu fui fazer enfermagem já pensando nisso, assim. Eu entendo que Deus tinha um trabalho no meu coração, assim. Ele tava trabalhando, sabe? Sim. E aí eu fui fazer faculdade, e aí a gente se conheceu, e aí eu pensava assim, eu preciso de alguém que queira fazer a mesma coisa que eu. Não tem como arranjar um namorado que não tem nada a ver com isso. E aí o Ale, a gente cresceu junto, né? A gente se conhece desde criança, a gente ia pra EBD. Vocês já eram da mesma igreja, então. A gente sempre foi da mesma igreja. É engraçado que tinha aquela brincadeira espada ao ar, sabe? Você não sei Nunca ouviram falar, não. Vocês são da igreja, nunca ouviram espada ao ar. Espada ao ar é assim: o tio da classinha, ele fala um versículo, e todo mundo tem que, tipo, achar o versículo. Quem acha espada ao ar. Aí ele fala o versículo. Aí você abre, procura o versículo e tem que falar o versículo. E a gente fazia guerra de quem ganhava. Nós dois éramos os que mais achavam. Era manejo bíblico lá. Manejo bíblico. Na igreja era espada ao ar. E a gente, quando era tipo 10, 11, 12 anos, a gente competia, quem fazia primeiro. Aí ele sempre ganhava e eu sempre ganhava. Era uma disputa. E aí sempre teve uma paixonite na época de adolescente e tal. Aí o pessoal que conhece a gente, de adolescente, de criança, assim, que cresceu com a gente, fala assim, nossa, vocês dois não parecia nunca que... Porque você sempre brigava, sempre competia, não sei o quê. Aí calhou, depois, com 18 anos, a gente começou a namorar. E foi muito isso que a Carol falou, foi essa questão, assim, de encontrar mesmos propósitos, né? No meu caso, eu nunca ouvi audivelmente
simplesmente Deus falar comigo, falar, ó, eu quero você no campo missionário, mas foi a mesma coisa. Então, como a gente cresceu junto na mesma igreja, ouvindo as mesmas histórias, desde a época da classinha, EBD, EBF, né? Então tinha as histórias missionárias no EBF, acampamento de criança, a gente sempre frequentou, e aí tinham as histórias missionárias dos grandes missionários que a gente escuta até hoje, né? Hudson Taylor, Charles Studi, Corrie ten Boom. Então, assim, são pessoas que você fala, nossa, olha o que eles fizeram, assim, sabe? A história desses caras. Então, tipo, mexia com a gente. Exato, não tinha como, né? Não sair mexido de tal forma, né? E aí, nisso, eu fui entendendo e fui falando, eu quero isso pra minha vida, eu quero servir ao Senhor, eu quero trabalhar pra Ele, obviamente. E com o passar do tempo, eu tenho a minha mãe também, graças a Deus, a gente, como a Carol também, nossos pais faziam muito evangelismo, junto até muitas vezes com o pastor Tiago. Você lembra que você tinha comentado que sua família ia com o pastor Tiago também? Tinha, né? Viagens pro interior de São Paulo. Antes dele fazer esses projetos que ele já faz há 20 anos com os indígenas, ele fazia muito viagem de evangelismo, assim, pro interior. E a família dela ia junto com o pastor Tiago. Eu tinha 4, 5 anos. Mas eu não tinha esse entendimento, Tava indo, né? Tava indo. Mas fazia. E a minha família também. A minha mãe, a gente fazia evangelismo na Vila Mirante, que é ali em Pirituba. Antes de começar uma igreja, que era filha da nossa igreja ali, a gente fazia bastante evangelismo com criança. A gente ia fazer evangelismo com criança num sítio de uma amiga dela, no interior de Minas Gerais. Então, assim, a gente sempre foi bastante envolvido com essa parte de evangelismo de criança. Então, começou daí, né? De ouvir na igreja e meus pais fazerem também. Então, isso começou esse despertamento, digamos assim, né? E aí, obviamente, quando você entra na adolescência, na juventude, graças a Deus, porque a nossa igreja era uma igreja que investe em missões, então sempre teve congressos missionários, a gente tinha bastante contato com missionários da nossa igreja, a qual a gente conseguia conversar, trocar figurinha, entender um pouco essa questão da nossa vocação, daquilo que Deus nos chamou. Ah, será que é isso? Será que não é? Eles iam meio que dando conselhos, assim, pra gente. Então eu fui entendendo isso, e obviamente na Bíblia, né? Então a Bíblia a gente tem N histórias de pessoas que foram chamadas, né? Então a gente tem Isaías, a gente tem Jeremias, a gente tem Eliseu, pessoas que estavam no trabalho, pessoas que estavam ali já na obra, mas ainda assim Deus chamou eles para algo mais específico, sabe? Paulo, Barnabé. Então eu entendi muito isso, que Deus eu não tive um chamado, eu somente obedeci aquilo que ele tinha me chamado. E é engraçado que tem uma missionária chamada Sophia Miller, que ela fala exatamente essa frase, eu tenho muito pra mim isso. Ela era de um país europeu, agora eu não vou lembrar qual, e ela veio pra cá, pro Equador, pra trabalhar com indígenas, e ela fala isso, eu não tive um chamado, eu não tive algo sobrenatural, um anjo apareceu, não, eu somente obedeci aquilo. Eu li uma ordem. Eu li uma ordem e obedeci aquilo que ele chamou, sabe? E quando a gente fala muito sobre isso, isso toca o nosso coração, isso é uma coisa que queima, sabe? E a gente casou então nesse propósito. A gente, antes de casar, a gente teve uma conversa antes de namorar. Eu quero ser missionário, você quer ser missionário? Eu também quero ser missionário, então vamos casar com esse propósito? Então pronto, obviamente que a gente se gostava, né? Sim, a gente, obviamente, como todo casal normal, né? De namoro, vai, sai, faz primeiro encontro, tal, não sei o quê, mas esse era um dos propósitos também, pra gente começar a namorar, casar e construir uma família com base nisso, servir ao Senhor. Acho que foi daí, assim, que a gente começou essa história, né? Que legal. E depois de casar, a gente foi fazer seminário. Aí... Pra desenvolver conhecimento focado em missões, né? Eu acho que o seminário, obviamente, que é pra focar em missões, mas antes de missões, você precisa conhecer de quem você tá falando, sim, né? Sim. Então, toda vez que a gente fala de missões, eu preciso entender sobre esse Deus da missão. Nossa, é muito importante, porque muita gente na sede do fazer, né? Vai na empolgação, só que acaba fazendo errado, né? Às vezes ensina uma mensagem que pode ser até perigosa, né? A Bíblia é uma espada, né? E ela é de 2 gumes. Ela é muito... Claro que a palavra de Deus é muito viva e alcança corações, mas muita gente usa errado, né? Sim. Usa errado, causa engano nas pessoas. Então, nada melhor do que conhecer, aprimorar. Sim, teve uma caminhada aí pra gente chegar pra ir pro Quênia. Olha, desde adolescente, a gente tá com 35 anos. Claro que teve momentos também que a gente recuou, assim, né? Já tivemos uns convites e a gente entendia que a gente não tinha coragem naquele momento, sabe? Sim. E Deus também, ele tem um trabalhar dele, né? A gente precisava de um amadurecimento. A gente entende que são processos que a gente passa.
E mais do que trabalhar para Deus, nós primeiro somos filhos de Deus. E tinha muita coisa que tem ainda, né? Porque ele trabalha todos os dias. Mas não era o tempo antes, né? A gente entende que Deus sabe, né? O tempo mesmo é meio jargão, mas Deus sabe. É verdade. Não, e dentro disso, uma das perguntas que eu faço, e acho que muita gente tá se fazendo, é como que eu me descubro um missionário? Como que eu sei se eu sou missionário para ir pro campo, se é pra mim ficar aqui em casa, se é pra eu ser um mantenedor, mas eu não tenho R$1 no bolso? Sabe, é uma dúvida que a gente sempre traz algumas dúvidas aqui de pastor, de ministério, porque é o que mais acontece na igreja. Sim. Às vezes você vê uma ministração e aquilo mexe com você e você fala, eu quero. Mas a pessoa fala, mas será que é isso? Não tem um entendimento tão claro quanto vocês, sabe? De, poxa, eu ouvi minha mãe fazer, eu ouvi o meu pastor fazer, eu ouvi uma pregação. Aquilo foi ardendo ao ponto de quando você viu, você já estava lá. Sim. O seu... algo sobrenatural e também sempre envolvida. Tem pessoas que não, chegaram agora na igreja e querem fazer alguma coisa, mas não sabem por onde. Sim. Como que vocês podem dar algum tipo de conselho para essas pessoas que querem se encontrar também nesse ministério de missões? O que vocês poderiam falar? Olha, primeiro, Deus não vai tirar você de um lugar que você não tá fazendo nada. Primeiro lugar, como Paulo e Barnabé. A igreja escolheu eles, né? Pra eles irem, mas eles já estavam trabalhando. Então, assim, se você não faz nada, vamos dizer assim, se você só fica no banco, é um pouco difícil alguma coisa começar a acontecer. Então, a gente entende. Primeiro, você precisa ter uma base de fé, né? Tá bem estabelecido. Porque, por exemplo, você vai para um mundo muçulmano, eles vão tentar te islamizar em todo momento. Você precisa estar bem firmado no que você acredita, pra você não acabar mudando de religião. Tem casos que acontece isso. Missionário que acaba se convertendo à religião ali. Então, a gente entende, né? Primeiro você precisa estar bem, ter uma boa base. Caminhar ali, né? Ter uma mentoria, um discipulado, alguém que te acompanhe, tá servindo na tua igreja, porque Deus não vai pegar você e mandar pra África se você não faz nada ali nem no seu bairro. Então você tem que estar ativo ali, né? Sim, o seminário, acho que foi uma dessas direções que Deus nos deu. A gente conversava muito com a nossa liderança, né? Então, obviamente, como eu falei, a gente tinha muito essa gana de, a gente quer ir, a gente quer fazer, né? Mas, obviamente, que a gente já fazia na nossa igreja. A gente já era... Não porque eu sou conhecido na minha igreja, mas, ao mesmo tempo, tipo, a gente já trabalhava, servia nos ministérios. E isso faz todo um diferencial, porque você... Não é qualquer pessoa que tá indo lá no pastor e fala, pastor, eu quero ir pra África, Não, mas quem é você, querido? O que você faz, sabe? Nunca te vi aqui. Então, assim, você precisa servir a sua igreja local. Eu acho que esse é um ponto primordial. E também, obviamente, conhecer o Deus da missão. Por isso que a gente vai fazer seminário. A gente fez 3 anos pra aprender, porque é a sua base de fé, é defesa da sua fé apologética. Então, assim, se você não consegue defender a sua fé, a sua base, se você não tem isso, como é que você vai falar de Jesus pra uma outra pessoa, assim, sabe? Num evangelismo básico. Então, assim, acho que os 2 pontos são esses. Você ter a sua fé forte, firme, e obviamente você vai procurar meios, ou um curso, ou um seminário, você vai caminhar junto com a sua liderança vai te dando direções, né? Então você tem um líder, você tem um discipulador, você tem um pastor que te acompanha, porque isso obviamente é o Espírito Santo que vai falando com esse seu líder também, como Paulo e Barnabé. Então o Espírito Santo falou com a igreja para que separasse Paulo e Barnabé. Então, assim, a igreja tem que reconhecer isso, obviamente, como uma direção do Espírito Santo. Então, a sua liderança vai entender, então eu entendo que Deus está chamando você, eu entendo que Deus quer você em algo em específico. E aí, óbvio que você vai, nessa caminhada, você vai... Você já tá fazendo sua lição de casa em casa, orando, lendo a Bíblia, que é o básico de todo cristão, obviamente, tendo relacionamento com Cristo, porque foi pra isso que ele nos chamou, né? Antes da gente dele chamar a gente pra grande comissão, pra ele comissionar a gente, falar, vai falar de Jesus, ele chamou a gente pra estar com ele, pra permanecer nele, pra sermos filhos dele. Sim. Então, se você não faz nem o básico, mas já quer alcançar pessoas... Esquece. Então, assim, você vai cair na primeira dificuldade, no primeiro não que você ouvir, na primeira pessoa que fala que não quer, você já vai
não é isso então que Deus quer pra minha vida e tal, pronto, vou desistir. Não. Então você tem toda uma caminhada. Não é hoje que eu decidi ser missionário. Não, você tem um processo, né? Pra tudo na vida a gente tem um processo. Sim, né? Então, pra tudo. Pra ser um missionário, pra entender o que Deus tá te chamando pra fazer, também tem esse processo. Muito bom. E nesse tempo, até aqui, né? Experiência que vocês já tiveram. Por onde vocês já passaram? Que lugares vocês já visitaram? O que vocês podem dizer, assim, que vocês já vivenciaram no campo missionário? Então, ir pro Mato Grosso do Sul foi também, acho que bem legal para nós, a aldeia de Amambai. Então, lá que a gente começou a conversar também, né? Então, a gente já foi para Amambai trabalhar mesmo dentro do nosso país, é um campo transcultural, porque eles falam Guarani. Então, é uma outra língua. Fala português, mas tem gente que não fala português. Então, já dentro do Brasil tem oportunidade de você estar num campo transcultural, né? Sim. Quando vocês chegam lá, como que é? Eles recebem bem? Já tem uma igreja lá? Hoje já tem uma equipe, é um trabalho que já existe, na verdade, no Mato Grosso do Sul, até pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é apoiada. Chama Missão Kaiowá. É um projeto que existe tanto em Dourados como em Amambai, que são 2 cidades próximas ao Paraguai, do Mato Grosso do Sul. E eles já atuam nessa tribo que é da Kaiowá Guarani já há mais de 20 anos, por aí, mais ou menos. E o nosso pastor, porque a filha dele também casou com um filho de pastor presbiteriano, então ele teve esse contato com esse projeto, e já é um projeto consolidado, e ele começou a trabalhar ali com os índios. Então a gente foi, e ele faz bastante viagem de curto prazo com pessoas da nossa igreja pra lá. Uma missão já. Então já é um trabalho estruturado, que na época que a gente ia, há uns 10 anos atrás, tava começando, 15, né, porque a gente nem namorava ainda. Tava começando o trabalho, então os nossos pastores, eles iam treinar indígenas para eles poderem falar na língua deles, contar histórias bíblicas, lições missionárias, para eles mesmos. E muitas vezes a gente também ia, e aí falava com os indígenas com um tradutor. Então a gente ia nessa época, há uns 15 anos atrás, meio que nisso, né? Tipo, e o trabalho tava começando, tinha uma igrejinha, tinha uma escola pequena. E hoje a gente voltou lá, ano passado, depois de 15 anos, assim, que a gente foi com o nosso filho para levar ele, a gente já vê um projeto todo estruturado, com a igreja, com quadra. Os próprios indígenas já fazem as EBFs nas igrejas, não precisa mais de gente, assim... Do branco, assim, sabe? Fazendo... Não precisa de missionário. Eles já alcançaram o objetivo, que é os próprios nativos pregarem. Que legal. Se o pastor Tiago e a Wanda parar de ir pra lá, o trabalho não vai acabar. Que essa é a ideia, né, das missões. Essa é a ideia de todo projeto missionário. É o missionário chegar, ele começar um projeto junto com o nativo, ele treinar esse nativo, ele acompanhar esse nativo, e a partir do momento que esse nativo toca o projeto ou entende que ele já consegue ser um líder, um pastor capacitado, o missionário vai para trás, vai um pé para trás e só acompanha. Legal. E ele segue o pastor nativo, a liderança nativa, para eles mesmos continuarem a igreja, assim. Então ele faz um trabalho mais de conselheiro agora do que como um missionário, e ele pode decidir ir para um outro projeto ou não. E também eu tive a oportunidade de ir pro Senegal em 2012, antes de casar. A nossa missionária Eliana, ela tá atuando lá, né? E aí ela ia receber uma equipe de saúde, eu tinha acabado de me formar. Ela falou, por que você não vem pra cá? Porque ela sempre foi uma grande incentivadora. Ela, missionária, não era nada, tinha 20 anos, ela ficava incentivando, né? Sempre que ela vinha de férias, a gente conversava com ela falava, e aí, gente, e aí? Então ela tem bastante participação nesse processo, a Eliana. Incentivo. E aí ela me chamou, ela falou, vem pra cá. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, não tenho R$1. Como é que eu vou? E assim, do nada, Deus providenciou, assim, na época eu precisava de 5 mil só. Na época, né? Hoje. 5 mil hoje, né? Aí a igreja deu 1.000, a outra deu 1.000. Nem lembro como apareceu. Aí eu tive a oportunidade de ficar lá 1 mês.
tendo essa experiência, assim, aí acredito que isso começou a mexer no meu coração, a África, assim, sabe? Aí eu fui entendendo. Talvez um dia eu chegue no Japão, talvez um dia eu passe lá, passe um dia, não sei. Mas aí eu me apaixonei por aquilo ali, não queria nem voltar, não queria nem casar mais, né? Quase, hein? Quase, Ale. Foi quase. Meu Deus, você me deu, tirou. Não é? Não queria Tipo mais isso. voltar, né? É. Aí voltei assim, sabe quando vem aquele gás, você fala, não, é pra isso que eu quero Incendiado. viver. É por isso que também é uma oportunidade de viagens de curto prazo. Se a pessoa tem esse desejo, é uma experiência. Procura viagens de curto prazo, porque às vezes você vai lá e fala assim, não é isso não. Não consigo viver assim. Porque, de certa forma, você tem que ter um pouco de desprendimento Sim. de algumas E você coisas. teve essa facilidade. Tive, assim, gostei, né? Falei, eu quero isso aqui pra mim. Tudo bem morar num outro contexto. Não tinha chuveiro, tinha tomar banho de canequinha. Tudo bem que foi um mês, né? Um mês tomar banho de canequinha é uma coisa. Agora, uma vida de canequinha é Um mês também é complicado. Mas foi uma experiência, né, que eu tive ali. E foi legal, porque eu vi como a minha profissão podia contribuir. Porque tinha médicos, tinha dentistas. Tem muitos profissionais assim que doam as férias deles. Por um mês, 2 meses. E aí fazem esses trabalhos voluntários, né? Então eu tive essa experiência e o Ale também, né? Eu fui pro Peru em 2009, também com o trabalho da nossa... Assim, essa mesma missionária que tá no Senegal hoje, ela começou o projeto dela no Peru. Então tinha uma igreja já no Peru, ela foi apoiar um projeto que tinha lá. Ela ficou 7 anos ali, depois ela foi para um outro país. E aí a gente acabava tendo bastante contato com essa igreja do Peru. E aí, como a gente estava na época de jovens, Ministério Jovem da nossa igreja, a gente meio que fazia intercâmbio entre essas igrejas. Então nós jovens do Brasil íamos para lá, ficávamos uns 20 dias e depois eles vinham num tempo, esses jovens peruanos, e vinham para nossa igreja. Então a gente, às vezes era acampamento de jovens aqui na nossa igreja, eles vinham, participavam, ficavam com a gente um tempo. E aí era legal que cada um ficava na casa de cada um, tinha essa integração entre as igrejas, sabe? Mas o legal é que foi justamente para um trabalho missionário, porque a gente não queria só fazer essa intercâmbio de igrejas. A gente falou, não, vamos fazer um EBF com as crianças, vamos fazer um evangelismo, e lá no Peru não tem problema com evangelismo, assim, de rua, não é um país perseguido, não é nada, então é um país tranquilo que dava pra fazer. E aí o pastor de lá falou, olha, a gente tem igrejas filhas, veio um grupo de jovens, vamos separar vocês aqui, ó, vai um nessa igreja, vai outro na outra igreja, vai assim. E aí foi o meu primeiro contato com obviamente depois dos índios, né, um transcultural mesmo, porque pregar em tentar falar um espanhol, a gente que é português fala um portunhol básico, e acha que fala alguma coisa, não fala nada, que eles entendem, não entendem nada. Pero que sí, pero que no. Pero no mucho. E aí a Graças. gente, tipo isso. E aí foi esse contato, assim, de ver outra cultura, de ver outras pessoas, de estar num contexto totalmente diferente. Lá, o Peru, ele é bem diferentão, assim, porque ele tem lugares que tem floresta amazônica, tem lugares que tem do deserto, porque ele tá perto do Chile, tem lugar que é de cidade, tem lugar que é diferente, assim. Então, assim, a gente ficou num contexto bem afastado, perto do deserto. E eu lembro de um dia, eu lembrei disso agora, de um dia que a gente tava numa cidade, assim, indo comprar, tipo, numa quitanda, alguma coisa, tipo assim, vou comprar um chocolate, alguma coisa assim, e eu parar e ficar olhando pra cidade, assim, e aí eu ficava vendo aquele deserto, eu falava assim, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo, tipo, eu falei, era o que eu queria, eu tinha que estar aqui, sabe, pra Deus confirmar algumas coisas. E eu tive essa primeira experiência, assim, foi muito boa, assim, Deus falou muito comigo naquele lugar. Foi o primeiro lugar, assim, que eu senti... teve um pastor de lá que a gente acabou dormindo, tipo, nesses, vamos pregar na igreja de um, na igreja de outro. Aí a gente acabou dormindo na igreja desse pastor, cada um dormia nas casas dos pastores, e depois no outro dia a gente se juntava. E aí nisso eu fui dormir na casa desse pastor, tipo, orou por mim, abençoou a minha vida, começou a profetizar umas coisas, assim, que eu falo, tipo, ele nunca tinha me visto. Isso foi demais, assim, animal. E aí nisso, de contato mesmo com cultura transcultural, Paraguai. a gente foi fazer pro CT, né? O que aconteceu? Aí, nesse tempo, então, a gente fez o seminário, a gente fez essas viagens todas separadas, antes de casar. Então, a gente casou, foi pro seminário. E até então,
como casal, a gente nunca tinha experimentado nada, assim, de missões ou transcultural. A gente tinha feito um curso de missões na Jocum, de missões urbanas, que tinha, obviamente, os práticos de evangelismo na Paulista. A gente foi fazer evangelismo em Campinas, na Cracolândia. Aí a gente fez um outro curso de missões transculturais também na Jocum, que a gente falava, vamos continuar se preparando enquanto a gente entende que não é pra gente ir. E aí em 2023, que a gente entendeu esse direcionamento de Deus, falando, não, agora é o momento da gente conseguir parar tudo, assim, de nossa vida tá num momento que Deus colocou que ou é agora ou não vai mais. E a gente já tinha o Gui. E a gente já tinha o Guilherme, né? O Guilherme já tava com 5 anos. E aí foi quando Deus nos falou. Então, a gente queria, na verdade, ir para um campo já. E a nossa liderança falou assim, em vez de ir para um campo, por que vocês não vão para um centro de treinamento específico de missões? Então, a gente já tinha feito seminário e agora a gente iria fazer um seminário específico de missões. E aí, nesse seminário específico, a gente foi procurar um seminário... A gente já conhecia a Missão Mais, que a Missão Mais é a missão de apoio à igreja sofredora. A gente trabalha muito tempo na nossa igreja com portas abertas, fazendo o DIP, né, que é o Domingo da Igreja Perseguida, falando sobre igreja perseguida. E a gente já trouxe a Missão Mais para falar, o líder da Missão Mais, o pastor Luiz Maia, na nossa igreja para falar sobre a igreja perseguida. E a gente tinha muito contato com ele. Ele já tinha convidado a gente em 2016, quando ele foi lá, porque ele precisava de uma enfermeira e de um publicitário para trabalhar na base. Que específico, né? Foi, específico. E aí... A gente arregou. E a gente arregou. Falou, não é tempo ainda. Eu não arreguei, né? A Carol é bem mais emotiva, eu sou mais razão. Ela é impulsiva. Vamos. E eu sempre fui o cagão da história. Eu falei, não vou, não quero. Tem que ver dinheiro, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Não era, o Ale ainda não tinha coragem. Não tinha essa coragem. Não que ainda tenha, mas assim, Deus mudou muita gente. E aí, nisso, quando a gente falou que e eles têm um centro de treinamento lá em Curitiba. E o legal do centro de treinamento deles... Que a gente também recomenda muito. Que a gente recomenda muito. O legal do centro de treinamento deles é assim, eles têm um sítio, um centro de Colombo. Colombo é uma região metropolitana de Curitiba, igual Osasco, vai. São Paulo, Osasco, Curitiba, Colombo. E esse sítio acolhe refugiados. Então, esse sítio traz famílias que sofrem perseguição nos seus países. E eles têm casas, têm uma estrutura para acolher quase 15 famílias. E na época tava tendo problema com o Afeganistão. O Afeganistão tava mandando um monte de refugiado, teve que sair por conta do Talibã e tal. Então a gente chegou num período que a gente tinha 15 famílias afegãs com criança. Então a gente foi para lá para fazer o treinamento, mas ao mesmo tempo a gente tinha esse contato com o refugiado. Então pra gente foi muito bom isso. Então essa outra experiência de transcultural dentro do nosso país. A gente fala, e tem se falado muito isso no meio missionário, que a gente não tá indo, mas Deus tá fazendo com que os estrangeiros e os imigrantes batam na nossa porta. Então, o que hoje tem crescido, essa questão da migração, dos refugiados no mundo inteiro, e aqui no Brasil, a gente nem fala, né? A gente tem vários imigrantes aqui. Isso tem crescido muito. Então, Deus tá trazendo essas pessoas pra gente poder também compartilhar o evangelho com elas. E a gente teve esse contato com os afegãos, pra gente foi maravilhoso, assim, porque a gente almoçava junto num refeitório com eles, a gente tinha a oportunidade muitas vezes de tomar chá na casa deles, de conversar com eles, ouvir a história deles, de... Tentar conversar, né? Porque eles falavam Dari. Que é uma língua tipo um árabe, né? E aí tentava falar inglês um básico, assim, tipo, yes, you know, how you doing, né? Porque eu ainda... Eu já sabia, mas comecei a me esforçar mais, digamos assim, né? E aí foi nisso. Então, e eles também tinham aula de português na missão. Então eles estavam aprendendo, né? As crianças também, como eles estão sendo acolhidos para viver no Brasil, eles têm que saber a língua para poder trabalhar e ir pra escola. Então as crianças rapidinho falavam português. Brincava com o Gui, né? O Gui era a única criança brasileira que tinha ali. Que tava lá. E aí foi muito bom para ele. Aí Deus também confirmou mais uma vez, que o Gui, ele é uma confirmação do nosso chamado, porque o Gui é desprendido, sociável, o Gui, assim, não é porque é nosso filho, né? Mas ele é especial, sabe? Se adaptou a essa rotina de vocês. Saiu pro São Paulo, foi pra uma zona rural do Paraná, morar num sítio, a gente mora aqui, né? Você sabe como que é, né? São Paulo, metrópole. Não é fácil, meu, você ter a mentalidade pra uma criança assim. Eu fico mais, vocês estão falando, eu tenho um bebê, né, e uma menina de 3. Eu fico
fico me imaginando. Eu falo, meu Deus, como é que seria isso com a minha filha? E foi assim, colocar todas as coisas dele dentro do carro, o carro abarrotado, só tinha a cabecinha dele assim. E aí a gente montar um quartinho lá, tudo simples, mas assim, de um jeito que fosse confortável pra ele. E ele amou. O difícil foi voltar. Voltar foi muito difícil. Foi. E aí vocês ficaram quanto tempo lá? A gente ficou 1 ano lá. Caramba. Então, esse 2023. 1 ano de treinamento e práticos dos fins de semana, que a gente ia fazer trabalho evangelístico em uma comunidade próxima ali, com uma igreja, de fazer discipulado nas casas das pessoas, era uma comunidade rural bem simples também, acompanhar uma família, e aí, essa família que a gente acompanhou durante esse 1 ano, uma das mulheres que a gente acompanhou se batizou no final da nossa treinamento, então assim, legal. Foi maravilhoso esse projeto. E aí, no meio desse treinamento também, a gente fez uma outra viagem, foi pro Paraguai, então lá para uma cidade chamada São Lourenço, próximo de Assunção, na capital, para também fazer esse prático junto com uma igreja presbiteriana de lá, de evangelismo, EBF, trabalho com uma comunidade local. Então, assim, a gente teve numa escola, exato, com crianças. Então, assim, a gente teve alguns contatos nesse período aí de viagens de campos transculturais, né? De sair do Brasil, eu uma vez, a Carol uma vez, e, obviamente, com indígenas, com refugiados, com pessoas aqui no Paraguai. Mas essa vai ser a primeira vez que a gente vai falar, né, sobre o Quênia, que vai para um tão distante, digamos assim, né? Sim. Pros confins. Pros confins, vai. Eu sempre gostei muito de ouvir o pastor Ronaldo Lidório. E ele fala muito sobre isso, a diversidade de povos que temos no Brasil, né? E povos muitos não alcançados ou pouco alcançados, né? Alguns que a gente nem se dá conta, os surdos são um deles. Os ciganos, os indígenas, os ribeirinhas, são vários. Quilombolas, Então, existe no Brasil e existe fora do Brasil, com certeza. E o que vocês... como que vocês veem a atuação missionária hoje, a obra missionária mundial? A igreja tem se importado com isso? Você acha que o número de missionários, pessoas enviadas, é suficiente para os povos? Ou ainda é pouco? Os campos são brancos e poucos os ceifeiros? Como é que é isso para vocês? A gente entende, infelizmente, que o trabalho ainda é árduo, né? Jesus, lá em Mateus 24, ele fala exatamente sobre isso, né? Que Mateus 24:14, que o fim, na verdade, né? Todo mundo fala, vai ter guerra, vai ter doença, vai ter perseguição, vai ter tudo isso. Parece que tá chegando o fim, mas ele fala exatamente isso, que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, aí então viria o fim. Então a gente entende muito essa questão de que para que o fim aconteça, para que eu queira o Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu preciso continuar a grande comissão, eu preciso começar a fazer alguma coisa, e a gente infelizmente vê que o que tá sendo feito não tem sido suficiente, né? Se a gente for falar de números, a gente hoje, né, a gente vai falar de povos não alcançados, a gente vai falar de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E em meio a um século 21, pleno 2025, a gente ter países que nunca povos, línguas, nações, culturas que nunca ouviram falar de Jesus, mas a gente não é globalizado, não tem internet, não tem isso. Não, infelizmente existem ainda, né? A gente tá falando aí de mais ou menos mais de 190 países como nações geográficas, mas dentro de um país, por exemplo, você pode ter, por exemplo, o Paquistão. Hoje é uma nação geográfica, um território geográfico com mais de 800 povos dentro desse mesmo país. E cada povo vai ter sua língua, sua cultura, sua tradição. São as etnias, suas etnias, exatamente. Então, quando Jesus falou lá, né, ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações, ele não estava falando de território geográfico, ele estava falando de povos, de etnias. A palavra ali no grego é etne, né, que é etnia. Então, o nosso trabalho é muito mais de formiguinha e muito mais direto do que só o evangelho chegou na China, o evangelho chegou na Índia, pronto, tá feito, Jesus pode voltar. Não, né? Então, tanto que a gente fala que são mais de 17 mil povos, né? E
quase 7 mil que não foram alcançados, quase 7 mil que nunca ouviram falar de Jesus. E a gente entende hoje que um povo não alcançado é um povo que ele tem menos de 2% de presença cristã evangélica dentro do seu povo, que ele não pode fazer, levar o evangelho para sua própria cultura. Entendi. Então, quando a gente fala assim, tem um povo indígena aqui do Brasil, por exemplo, hoje existem, obviamente, algumas missões que trabalham especificamente com povos indígenas do Brasil, mas existem algumas tribos ainda que não tem nem a presença do homem branco ou de alguém que vá ali dentro. Então, você tem uma cultura aí de uma tribo de 100 pessoas. A gente tá falando de 2%, então são 2 pessoas que conhecem Jesus ali. Então, elas não têm força suficiente para começar um trabalho, uma igreja. A igreja, a gente não fala de templo, de uma estrutura. A gente tá falando de uma reunião de pessoas que pregam e falem de Jesus, né? Sim. Se a gente for falar, por exemplo, na força missionária e na questão de dinheiro, assim, sabe? A gente tem um estudo que a Receita Federal falou que a Igreja Evangélica no Brasil, ela arrecada em torno de 21 bilhões anual, e isso em mais ou menos 60 milhões por dia. E dentro desse valor, o que a Igreja Brasileira investe em missões é 30 centavos. Então, hoje, o custo, o que eu levanto nas igrejas de dízimo, de oferta, é mais ou menos 60 milhões diários, e 30 centavos desses 60 milhões é investido em missões. É nada, né? Nada. Nada mesmo. E aí, a gente tá falando de força missionária, de pessoas que de pessoas que precisam alcançar povos não alcançados. Se a gente fosse, por exemplo, dividir uma fatia do mundo aqui, né? Hoje a gente tá falando de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? A gente tem, dividindo esses 8 bilhões em 3, a gente tem aqueles que já ouviram falar de Jesus, obviamente, aqueles que nunca, que tem alguma coisa ali, mas não, de Jesus, tem uma igreja, tem um contato, mas não querem saber de Jesus. E a gente tem essa fatia dos povos não alcançados que nunca ouviram falar de Jesus. Então, assim, e essa força financeira, muitas vezes acaba sendo investida nesse mundo que já conhece Jesus. Ou nesse mundo que talvez conhece Jesus, mas não quer. E grande parte do valor financeiro que poderia ir para esse campo de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, investir em treinamento, investir... Que é um terço. Esse, sei lá, de projeto, treinamento, mídia, né? Como Bíblia num cassete, sabe? Filmes. Não vai o dinheiro para lá. Então a gente tem, infelizmente, uma igreja que acaba sendo muito egocêntrica, muito hedonista, que pensa só em si, que pensa, vamos crescer os templos, vamos colocar... E eu não tô falando que isso é errado, tá? Sim. Tipo assim, é um conforto, precisa atrair as pessoas, precisa. Mas eu acho que a igreja também precisa pensar tanto dentro como fora. Não precisa ser só o plano A, né? Toda vez o plano A é investir na igreja, investir no banco, investir no berçário legal. Eu acho que isso faz muito sentido, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê um chamado da igreja para que o templo fique legal, confortável. A gente vê um chamado para que o anúncio seja estendido para todas as nações. Sim. Então esse tem que ser o plano A. Aí o plano B, a gente vai, não, agora vamos colocar aqui na igreja, vamos investir na igreja. É legal você falar isso, porque, por exemplo, quando Salomão foi construir o templo, e obviamente o pai dele, Davi, fez toda a estrutura e preparou tudo para que ele construísse o templo. Mas aí, quando Salomão constrói o templo e ele tem aquela primeira oração no templo, ele fala sobre isso. Ele fala que o templo seja para atrair a glória de Deus para as nações, assim, sabe? Então a igreja, ela precisa trazer as pessoas para a igreja, mas pensar em levar essa glória também para outros, sabe? Então, não é só para você. Ela precisa expandir, ela precisa ser algo que aponte para a glória de Deus e para outros povos, para outras pessoas. E também tem, acho que, a questão do que do que as igrejas têm pregado muito, né? A gente muitas vezes vê pregações assim sobre vitória,
prosperidade, que você vai alcançar. Você vai pra igreja, às vezes, pra buscar coisas, né? Quando eu tô com um carro novo, aí eu sou vitorioso, sou abençoado. Então, se você tá sendo alimentado por palavras assim, como você vai pensar em transbordar do que você tá recebendo? Você não tá preocupado com o outro, né? Então, acho que o momento que a igreja evangélica brasileira tá vivendo também influencia nessa questão do envolvimento missionário. Que seria a prosperidade para os membros da igreja, prosperidade para nós, para nossa família, mas não vamos falar de missões, né? Vamos falar assim, né? Só em dizimar essas aqui, pirâmides aqui, né? que acabam invertendo os valores, né? Aqui não é igreja, é um trabalho de pirâmide. Você me ajuda vindo para a igreja me dando a oferta, o dízimo, que a gente sabe que tudo isso é importante, né? Nós crescemos na igreja, nós sabemos que é importante nós ofertarmos, darmos parte ali daquilo que Deus nos abençoa. Mas assim, inverter os valores. Aquilo que a gente tava falando de plano A. O plano A é o quê? É você amar ao próximo, é você anunciar o evangelho. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas conforme as nossas necessidades, né? E assim, vocês já falaram uma dificuldade que é essa, que é a própria igreja, não só brasileira, mas acho que mundial, que tem essa dificuldade de incentivo, de o ensino verdadeiro da palavra não ser pregado nos púlpitos. Então essa é uma dificuldade dos missionários. Mas assim, quando vai para o campo, vocês que já tiveram experiências em outras igrejas, dá aquele medo quando vocês chegam lá, por exemplo, segurança. Ai, será que aqui eu vou ser assaltado? Será que aqui eles vão entender o que eu tô falando? Será que eu não tô me precipitando? Aí você chega, vê alguém numa situação difícil de doença e você fala, o que eu vou fazer? Quais são as outras dificuldades que o missionário passa mesmo no campo que vocês enxergam? O que a gente tem estudado bastante e a gente tem conversado também com outras pessoas que já estão lá, porque a gente tá começando, né? A gente não tem essa experiência toda, não. Então, primeiro tem a questão do sustento. E para você sair daqui, você precisa do sustento. Sim. Então já começa por aí. Graças a Deus, a gente não pode reclamar, porque a nossa igreja é uma igreja abençoadora. Ela sustenta, a gente tá aqui, eles têm nos abençoado nesse tempo também. Porque é uma transição, né? Você já saiu do seu trabalho, mas você ainda tem conta. Você paga água, você paga luz, né? Filho. Filho, ainda mais filho. Então nós estamos sendo abençoados pela nossa igreja. Eles têm uma visão, mas a gente é a exceção da exceção. Porque a gente, nesse treinamento missionário, tinha 15 alunos ali, né? Todo mundo. 14, 15 alunos. A gente era praticamente os únicos que a igreja estava bancando o curso, que a igreja mandava um valor para você comer coisas diferentes, porque a escola tinha alimentação, mas você não come só almoça, janta e toma café, né? Tem outras coisas. Então, mas são criança, né? Criança ainda, né? Então a gente era um dos únicos, assim, que tava tranquilo nessa questão, né? Claro que outras pessoas nos abençoavam também, mas então eu sustento. Começa por aí, nessa linha que a gente já falou, né? Dessa visão. Outra coisa, quando você tá lá, você perde a sensação de pertencimento, né? Então você não pertence àquilo ali. Você não conhece aquela cultura, você não sabe nem respirar. Isso é louco, ali. Né? Por exemplo, aqui você sabe tudo, sabe como que funcionam as coisas, como põe gasolina, você sabe se comunicar, a gente tá conversando aqui. E você chega lá, as pessoas não entendem o que você fala, você tem que aprender a língua. Primeiro você chega, você tem o período de adaptação cultural. O missionário não chega trabalhando. Nós não vamos chegar já, nossa, já vou aqui salvar o mundo. Isso não existe. Você precisa de um período de adaptação, né? De cultura, para você saber como as pessoas se vestem, como elas se comportam. No mundo muçulmano, mulher não olha nos olhos assim como a gente tá fazendo. Então, ainda mais no Brasil, né? Que a mulher, ela é poderosa, né? Então, você chega em outro contexto, você precisa aprender a se comportar, você precisa entender aquela cultura, você precisa aprender a língua daquele povo. Então, já são várias barreiras. Sim. Cultural, linguística, o sustento primeiro, né? A sensação de pertencimento, as suas próprias emoções. Então, a gente tem
estudado bastante, a gente tem acompanhamento de aconselhamento pastoral, aconselhamento para a educação dos filhos, como que é essa questão das emoções das crianças, essa adaptação, essa transição. Então, agora a nossa principal preocupação é o Guilherme. A Alice a gente não preocupa muito, porque ela é um bebê. Então, pra onde a gente for, ela vai. A Alice é a nossa menor preocupação, né? Sim. Agora, o Gui não. O Gui já tem 7 anos. Já entende mais as coisas, né? Ele sabe quem é o vô, ele sabe quem é a avó, ele tem as raízes. Os amigos. Os amigos, a igreja. Então, a gente tá preocupado com isso, né? A adaptação dele. Aonde a gente precisa pensar onde a gente vai morar. É a escola dele. Então tem muita coisa pra pensar. Tem muitas coisas que são difíceis, né? E isso que você falou também de segurança. Então a gente precisa se munir de maior número de informações que a gente tem. E quanto mais planejamento a gente conseguir colocar em prática, né? Mais a gente vai estar um pouco seguro, mas é uma mínima segurança. Sim. Porque é só lá mesmo que a gente vai ver, né? E tem a questão também das pessoas, do relacionamento das equipes, né? A gente viu que o maior índice de retorno dos missionários não é só a questão financeira, óbvio que o financeiro é o principal, mas é a questão do relacionamento das equipes. Então, tipo, existem muitos problemas, infelizmente, entre as pessoas. Se existem aqui, né, na sua própria cultura, imagina entre pessoas de outras culturas, né? Porque talvez você é de uma cultura mais quente, mais calorosa, mais de abraço e fala e tal, mas você tá indo para um lugar de uma cultura mais fria, que não é tão relacional, que é tudo preto no branco, que é tudo certinho. E aí um brasileiro com um americano muitas vezes tem um choque. Então, existe muito problema disso que você precisa colocar muito o fruto do espírito em ação para você conviver com as pessoas, sabe? Para você não ter atritos com as pessoas, atrito com os nativos que você tá trabalhando, com as pessoas, né, da onde você, com o povo que você tá falando, com essa questão cultural, vai ter muito choque cultural, a gente fala muito isso, que existe esse tempo do choque cultural, Sim. Que é o problema que você chega, você vai chegar todo feliz, todo alegre, nossa, que da hora, mas aí quando você vai começar convivendo com as pessoas, começar a ver a questão da cultura, da língua, dos valores, dos comportamentos, você vai vendo que muitas vezes isso vai te confrontar, vai falar, mas eu não acredito desse jeito, eu não acho que está certo, mas na minha cultura eu fazia tal coisa, eu comia o arroz por baixo, feijão por cima, aqueles comem feijão por cima. Então, assim, são N coisas que você vai precisar se despir e ser humilde e falar... Amém, Jesus, é isso. Então, o Senhor tá aqui, o Senhor me chamou, eu tô respondendo a algo que o Senhor me mandou eu vir fazer, não só por obediência, mas por amor ao Senhor, porque o Senhor, lá em Filipenses, fala que ele se despiu da glória dele, ele se despiu de tudo que ele tinha de mais precioso pra descer e vir aqui como um missionário, sabe? A Bíblia, é engraçado que Jesus a gente fala que é o primeiro missionário, sabe, que existiu. É verdade. Dele vir pra cá pra alcançar um povo que era que não queria, né? E ao mesmo tempo, tipo, outros vieram que queriam, outros quiseram vir atrás de Jesus e tal. E ele se despiu da glória dele, da maravilha, de tudo que ele tinha lá no céu pra vir aqui virar um homem, virar carne. Então a gente também tem que aprender como Jesus a se despir dos nossos orgulhos, das nossas culturas, da nossa cultura muitas vezes, de achar que a gente, mas a minha cultura é melhor, ou o que eu faço é melhor, eu tô aqui pra ser soberbo, pra estar como um ditador, e não é isso, o missionário não é isso. O missionário, a primeira coisa que ele tem que ser é um aprendiz, é um ouvinte, ele tem que, como a Carol falou, tem que ter esse tempo de aprendizado no campo, você não vai chegar salvando a pátria, trabalhando, você não é nada, você vai chegar ali como o último dos últimos, ouvindo, entendendo, e isso nada mais é do que mostrar o caráter de Cristo, ser humilde, né? Verdade. É verdade. E aí eu queria saber também de vocês, que agora tá muito próximo a ida de vocês pro Quênia, né? Que projeto é esse? O que vocês... o que Deus colocou no coração de vocês? Por que o Quênia? Eu queria saber um pouco dessa, história aí. É engraçado você... Vocês vão correr maratona, que eu sei, né? Vocês vão virar maratonista. Nossa, Quênia são conhecidos pelos maratonistas, né? Ou então aquela tribo Maasai que fica só pulando, né? É verdade. A gente quer virar atleta. estamos precisando. A gente tá precisando, fisicamente falando, né? Mas enfim... É engraçado você perguntar isso porque, por exemplo, o Quênia nunca esteve nos nossos planos, né? Como a Carol falou. A Carol falou que ela queria investir, quando adolescente, no japonês. Ela tinha intenção, talvez, de ir pro Japão. Eu sempre, como eu fui pro Peru,
e eu tinha muito essa questão, eu acho que eu fui chamado para os povos latinos. Eu acho que e aí a gente sempre entrava nesses conflitos. Aí depois que ela foi pro Senegal, ela falou, eu acho que é a África. Eu falava, África não, África tem muita gente, não, tem muito missionário, que não sei o que, não precisa. E aí a gente sempre ficava nessa. E aí, Deus, qual é a causa? E justamente no curso missionário que a gente fez, no treinamento, falava muito sobre isso. Você precisa, talvez não, você precisa encontrar ou uma causa, ou um povo, ou algo que te chame a atenção para você seguir a sua vocação daquilo que Deus quer para você como um propósito, né? E obviamente a gente, nesse treinamento, a gente tinha muito isso. A gente chegou falando, eu preciso saber os meus próximos passos, eu preciso entender o que Deus quer da gente. Só que a gente viu que não é assim. A gente teve que dar um passo atrás e entender que Deus, como a gente falou, não quer só um missionário. Ele quer um filho, ele quer um discípulo. Então a gente, nesse treinamento, a gente entendeu muito isso. Né? A gente é confrontado de, tipo, Deus não... A gente pensa muito nessa questão da missão e a gente esquece do Deus da missão. Então a gente foi muito confrontado a buscar o Senhor, não só para entender os próximos passos, mas buscar por buscar ser um filho. E nisso Deus ia revelando os próximos passos, sabe? Na caminhada. E aí, o que aconteceu? No primeiro semestre, Deus não tinha falado nada até então, a gente não estava se entendendo disso, qual que seriam os próximos passos, né? Porque a gente foi para esse treinamento e a nossa igreja falou exatamente isso, vocês precisam pensar já para os próximos passos quando vocês voltarem desse treinamento. E a gente até o meio do ano não tinha esse próximo passo. E aí a gente volta para São Paulo de férias, fica um tempo aqui em São Paulo e depois retornou para o Paraná para esse treinamento. No que a gente retornou para o Paraná, a gente começou a ter aulas com vários professores de agências específicas. E dentro de uma dessas agências, a gente teve aula com o Paulo Feneman. O Paulo Feneman, ele é o diretor da MIAF, que é a Missão para o Interior da África, que é uma agência específica em povos africanos. Então ela trabalha, obviamente, dentro da África e povos fora da África, porque tem os refugiados africanos, né? Então a gente tem vários projetos e trabalhos fora da África com povos africanos. E nisso ele ficou uma semana lá com a gente, dando aula. A gente conversou bastante com ele, porque não era só alguma coisa que eu queria ou que a Carol queria, a gente tinha que pensar uma coisa como família. E eles têm eles têm mais de 130 anos de caminhada dessa agência. É uma agência interdenominacional, várias denominações, é uma agência internacional, uma agência americana. Então eles são bastante organizados, são bem... Tudo tem processo. Tem bastante processo. E isso atraiu a gente por esse ponto, assim, sabe? Porque eles não seriam uma agência só simplesmente, vem aqui e a gente te envia. Não. Acabou. Tem todo um passo a passo, assim. A gente preencheu formulários, a gente passou por um processo de psicólogo antes de avaliações. A gente é acompanhado pastoralmente pra entender se a gente é louco, se a gente não é. Então, assim, é todo um processo, assim. Porque tem umas pessoas loucas, sabe? Vai, tipo assim, eu quero ir pra missões. Aí a pessoa vai por conta, ou muitas vezes a igreja não sabe o que fazer com aquela pessoa. Vai pra missões. Vai. Quer se livrar dessa pessoa, sabe? Mas vai pra treinamento missionário que nem casa de recuperação. Como se fosse uma casa de recuperação que vai resolver a vida dela. Infelizmente, sabe? A gente teve uma experiência. A gente teve uma experiência dessa de uma pessoa que infelizmente achou que tava bem, mas não tava. E aí o pastor dela achou que fosse uma casa de recuperação ali, o treinamento, sabe? Nossa. Mas enfim, o campo não é só romance, como a gente fala, né? Porque é bonito falar, missões, é maravilhoso, mas tem os perrengues. E aí nessa a gente começou a trocar bastante figurinha com o Paulo, e ele falou, por que vocês então não fazem um currículo ministerial de vocês? O que seria isso? Currículo, eu já fiz currículo na minha vida de trabalho, a gente falou dessa questão de trabalho, né? Eu sou publicitário, tenho formação em marketing, de pós-graduação, Carol é enfermeira, fez pós-graduação em saúde pública, então assim, a gente trabalhou durante 12 anos no mercado, e empresas boas, empresas assim que se não fosse Deus de mostrar que não era pra gente a gente estaria tranquilamente hoje no mercado e ok, sabe? Não é um pecado você tá no mercado de trabalho, tem que trabalhar pra pagar boleto. Normal, é vida. Sim. E aí o Senhor, obviamente, mostrou um outro caminho pra gente. E nessa, ele falou, faz esse currículo. O que é isso? É um currículo que você coloca, além de um pouco da sua experiência, do que você já fez de trabalho, o que você já fez na igreja, o que a gente conversou aqui, dessas experiências de campo, de viagem, o que vocês entendem como habilidades e tal, porque isso tudo a gente vai enviar para alguns projetos que a gente tem na África. Ele pegou, a gente fez isso,
fez em português e inglês. Enviamos pra ele mandou pra um LinkedIn gospel da Miaf. Disparou pra vários projetos. Tipo, dom de língua a gente não colocou, não. Mas enfim, ele mandou. E aí vieram vários projetos que já são consolidados na África, até porque é uma agência bem consolidada. Então veio projeto de Madagascar, de Moçambique, projeto no Chad, que são países bem do interior da África, e esse do Quênia. E uma das coisas que a gente colocou que ele conversou com a gente, ele fez essa entrevista, né, com a gente, ele falou assim: vocês são pessoas mais para trabalhar com tribos ou urbanos? Mas a gente pode escolher? O missionário não tem que ser prendido nisso? Ele falou: gente, vocês são uma família. Vocês não estão solteiros. Vocês estão indo com filhos. Vocês vão para um lugar que não tem uma estrutura para vocês. Vocês têm que ir para um lugar que tem uma estrutura básica de pelo menos uma casa, um hospital, um mercado próximo, uma farmácia próxima, coisas próximas, porque vocês estão indo com uma família. Se vocês fossem solteiros, eu nem abriria tanto esse leque pra vocês. Porque o solteiro, ele é mais desprendido, ele vai, tudo bem, e acho que tem que ter, né? Casado sem filho, né? Casado sem filho, muitas vezes, né? A Bíblia fala, né, jovens, escolho vocês porque vocês são fortes, né? Hoje a gente já não é mais tanto, com 35 anos eu tenho um espírito de 80 às vezes, mas tudo bem. E aí a gente, beleza, um contexto urbano, e aí ele... Que tem uma mínima estrutura. Uma mínima estrutura, também não é assim perfeito. E não tinha Alice ainda. E não tinha Alice ainda, né? A Alice veio a nascer... Chegou mais uma membra. Chegou. Ainda mais isso. Então a Alice, a gente descobriu que a Carol estava grávida no final do 23. Então ele trouxe esses projetos, a gente avaliou isso junto com ele e a gente entendeu, orou, obviamente, né? Porque sem oração um detalhe, não dá. Né? Esse projeto é para trabalhar na cidade de Mombasa, né? E aí a gente tinha o entendimento que a gente queria trabalhar com povos não alcançados. Isso. Então nesse treinamento foi como se fosse um funil, assim, né? A gente não tinha uma causa específica, a gente podia ir para qualquer lugar. A gente primeiro se identificou, a nossa causa, Deus foi nos mostrando que a nossa causa era os povos não alcançados. Então, assim, se é pra ir, vamos pra onde ninguém tá indo, né? Certo. Então, primeiro foi a causa. Isso. Aí foi afunilando, assim, encontramos uma agência boa. Porque não é toda agência que tem essa estrutura. Eles têm plano de INSS, tudo, pra você ter planejamento do seu futuro. Eles mostram, né, tem que pensar em fundo de reserva, tem que pensar em seguro-saúde, tem que pensar em aposentadoria. Você tem que ter reserva de emergência. Tudo, é uma vida igual uma vida normal aqui. E aí foi afunilando, né? A nossa causa, a nossa agência. E a gente precisava um projeto que as nossas profissões também, né? Se encaixassem. Porque a gente tinha muito isso. A gente quer trabalhar com povos não alcançados, mas o como que a gente quer trabalhar? Usando a ferramenta e a habilidade que Deus nos deu. Então a gente não trabalhou esse tempo todo no mercado de trabalho e a gente queria só guardar isso pra gente. A gente obviamente queria usar isso no campo. E a gente entende hoje que se a gente fala de contexto de povos não alcançados, a gente fala de contexto de igreja perseguida, a melhor forma de se falar de Jesus entrar nessas nações é através da sua profissão. É verdade. Obviamente que você vai muitas vezes para alguns lugares como um missionário, como uma pessoa que vai falar de Cristo abertamente. O Quênia é um país aberto, né? Não é um país perseguido. Mas ele tem mais de 80% de presença muçulmana. Em Mombasa. Em Mombasa, especificamente. Porque a costa africana, no geral, ela é muito islamizada. Então a gente precisava ir focado com a nossa profissão. A gente obviamente vai como missionário, mas a gente vai trabalhar nessa cidade e dentro de uma ONG que é dentro de uma comunidade islâmica. E aí foi afunilando, né? Até chegar um projeto. Isso. Quando ele apresentou esse projeto, o projeto nos chamou a atenção porque precisava de uma enfermeira de saúde pública para trabalhar com a questão da saúde coletiva do local para fazer o que eu já fazia. E precisava de uma pessoa da área de comunicação, porque eles não têm ninguém da área de comunicação para fazer essa parte toda de mobilização, toda a parte administrativa também. Então, casou o projeto, porque o Quênia, por todo esse funil, e encontramos um projeto que as nossas profissões casava perfeitamente. Sim. A utilidade era total, né? Num contexto que dá para ir com uma família.
Sensacional. Porque a cidade é uma cidade que tem um mínimo de estrutura, tem um local onde a gente vai ter uma casa ali pra gente, a gente vai estar ali resguardado por um projeto que já existe, a gente também não queria algo que a gente fosse pioneiro, começar do zero, não, já existe um trabalho ali, a gente vai apoiar esse trabalho. É uma ONG, como eu falei, trabalha dentro da comunidade islâmica na cidade de Mombasa, e aí a gente vai trabalhar com as nossas profissões dentro dessa ONG. Essa ONG, ela trabalha na parte de educação, saúde e negócios e missões dentro da comunidade. Então, assim, elas têm uma biblioteca que as crianças vão lá para aprender, tem cursos e treinamento de homens, tem a parte de saúde pública que faz as visitações dentro da comunidade, tem a parte de, por exemplo, quando o muçulmano ele quer conhecer mais sobre a Bíblia, falar mais sobre Jesus, porque também tem essa, o muçulmano ele não tem muito acesso à Bíblia. Então a gente consegue criar grupos de estudo da Bíblia junto com esses muçulmanos, como uma espécie de PG, né? Tem um café que sustenta todo o negócio da ONG, lá na própria cidade, que é o café, até um café bem turístico ali da cidade. Então, precisaria de alguém para cuidar tanto da parte de negócios do café como da ONG e também fazer toda essa parte de comunicação, redes sociais, divulgação da ONG, para trazer mais parceiros para a ONG. Então, foi exatamente algo que a gente estava orando pro Senhor, pra gente querer usar aquilo que ele tinha nos chamado, né? E foi até interessante que a gente conversou com um amigo nosso, ele falou assim, tá, se vocês não fossem nem a profissão de vocês, vocês nem usariam a profissão de vocês, se vocês não fossem pra ser um enfermeiro ou um publicitário. A gente falou, não, a gente não tá sendo não quer ir pra isso. A gente quer ser discípulo, a gente quer falar de Jesus com o nosso relacionamento. É um meio pra vocês chegarem lá. Exato. Né? É o meio. E é muito legal como tudo casou, né? Foi. Parece que Deus lá atrás já planejou. Vou levar ele pra publicidade, né? Vou levar ela pra área da saúde, pra um dia eles irem lá pro Quênia. Sim. Né? É engraçado que essa questão das profissões, né, como eu falei, tem lugares que não tem acesso para um missionário, mas tem acesso para uma profissão. E a gente falou disso, que hoje, antigamente, né, é o médico e o professor, ou que só é importante no campo. Não, e no campo você tem todas as profissões que você pode dar importância para um engenheiro, para um cara de TI. Existem projetos hoje no norte da África que você não pode entrar como missionário, mas tem muita gente começando escola de computação, escola de inglês lá, de línguas, obviamente para criar relacionamento com essas pessoas e fazer tornar o evangelho acessível, assim. Muito legal. Eu sempre, lógico que eu entendia também essa parte, mas assim, quando você vê o missionário lá, você fala, 24 horas ele pregando, né? A primeira coisa, Sim. Ele vai pisar lá, vai falar, Deus salva, Deus salva, Deus salva, Deus salva. Exatamente. Mas, poxa, qual lugar melhor que você evangelizar do que no seu trabalho, Sim. né, cara? Sim. E isso, assim, a igreja não tem esse entendimento. Porque o que é passado é sempre, o missionário foi, então ele tá pregando nas ruas, ele tá fazendo caravana lá, não que isso não seja verdade, mas quando ele tá envolvido com a comunidade, eu acho que é até melhor porque, assim, você passa confiabilidade, a pessoa tá vendo o seu dia a dia, Exato. Você não chegou lá do nada. Pô, é o cara da publicidade que tá aqui. Sim. É a enfermeira que tá aqui, eu conheço ela, eu vejo ela todo dia atendendo, cara, o testemunho dela é verdadeiro. Sim. Então, assim, isso facilita que o evangelho chegue realmente. Eu tô bem impactado pelo testemunho de vocês, porque, nem todo mundo tem esse entendimento. O missionário foi pra lá, tá bom, ele vai pregar o dia todo, tem que enviar uma ajuda pra ele, eu vou ver o que sobra aqui, mas não, vocês pesquisaram, viram lugar, é algo sério, vão estar introduzidos ali na comunidade, trabalhando, e que Deus abençoe muito vocês. Tem um projeto. Tem um isso é projeto. importante. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente abre um espaço também para eles falarem como que a gente pode ajudar eles, né, Ronaldo? Financeiramente, se vocês quiserem deixar algum contato na descrição, porque nós estamos aqui para isso. O nome do nosso podcast é esse, é Querigma, porque é anúncio. Nós estamos aqui para anunciar. E tudo que está envolvido o reino, nós queremos anunciar. Principalmente missionários que estão envolvidos agora, mais envolvidos ainda com missões, né? E até porque para vocês irem para lá precisa de recurso. Eu não sei como é que tá essa questão, se vocês já têm os recursos ou se vocês estão fazendo aí alguma divulgação. Sim. Então acho que é importante falar disso também, que às vezes alguém tá assistindo a gente, Deus já deve estar, né, assim, muitas vezes a pessoa fica, vou esperar, vai aparecer alguém para eu mandar um recurso, uma doação ou oferecer algum tipo de ajuda.
Então talvez essa pessoa tá assistindo, né? Sim. Acho que isso é importante também. A gente fala que a nossa petição não é na horizontal, né? Ela acaba sendo muito na vertical. Porque, obviamente, a gente ora e fala pro Senhor, Senhor, manda mantenedores, manda sustentadores, pessoas que o Senhor quer levantar para abençoar a gente. E é o Senhor que vai fazer isso, né? Então, a gente fala que é o pedido de Deus. Então, a gente, obviamente, apresenta, e é o que a gente tá fazendo em algumas igrejas, em algumas pessoas. A gente apresenta o projeto, a gente fala da necessidade e fala, olha, não é pro Alexandre, você tá ofertando no reino. Não é pra Alexandre e pra Carol, pra nossa família. Deus está nos usando, mas a gente quer chamar vocês também pra ir junto com a gente. Porque não é o nosso trabalho, mas é algo que o Senhor nos convidou pra estar junto e a gente quer convidar vocês também pra estarem junto com a gente. Então é Ele que tá pedindo pra você, pra abençoar a nossa vida, pra abençoar o reino, né? Pra só fazer parte, obviamente. Porque como a gente fala muito, a gente brinca muito, né? Tem os pés que vão, a gente é os pés que vai. Mas tem os joelhos que oram, as mãos que abençoam, a boca que mobiliza, que fala, que divulga. Então, assim, e é um corpo. Então, o corpo tá junto, o corpo tá trabalhando junto. Sim. Se o corpo não for junto, se cada um fizer uma coisa, esquece. Então, tipo, não tem como. A gente, obviamente, como a Carol falou, a gente tem 2 desafios financeiros. O da nossa estadia lá, que é um custo mensal, como a gente tem aqui, então água, luz, telefone, transporte, escola, essas coisas que a gente vai ter lá, o nosso custo é em dólar, e as pessoas falam assim, a África é mais barato. Mentira. Que engraçado que, por conta de todo o processo histórico da África, acaba encarecendo um pouco mais, até para estrangeiros morarem lá. Ainda mais que nós somos uma família de 4, com um bebê, criança, tudo. A gente tem que estar munido de seguro-saúde, tem que ter uma casa ali. Então vai estar tudo certo. A gente tem esse custo mensal, que a nossa igreja, obviamente, e graças a Deus, vai abençoar a gente com esse custo. Mas hoje o nosso maior desafio financeiro é pra gente sair. Então, a gente tem passagem, a gente tem visto, a gente tem o seguro-saúde que tem que ser pago 1 ano antes, né? Porque tudo lá é sempre de 1 ano, não é mensal, igual aqui que a gente paga. Tem um curso específico de cultura africana que a gente vai ter que fazer por conta da agência. E esse curso dá um direcional pra gente trabalhar dentro da África, assim, desde cosmovisão, islamismo, cultura africana, linguística, enfim. E uma casa que a gente vai precisar morar lá, porque a gente vai ter que montar essa casa do zero. Então, tipo, comprar móvel, comprar utensílio, comprar eletrodoméstico, fogão, geladeira, enfim, tudo. Porque a gente vai morar lá. Por um tempo, não é um curto prazo, porque eu vou e volto rapidinho, não, eu vou ficar lá no mínimo 5 anos, e aí a gente vai ficar bastante tempo, precisa de um lugar, obviamente, pra morar. Sim. E aí esse custo que é o maior, a gente já tem hoje 30% desse valor, que tá em torno de $18.700, e eu vou passar o site, é através de um site, na verdade, não é nem, é o Pix do Alexandre, não é. É um site que a própria agência disponibiliza pra gente, cada missionário da agência da MIAF tem sua própria página para doações. Essa página você entra, vai estar aqui na descrição, não sei, a gente coloca na descrição do vídeo. E aí a pessoa entra, ela vai ver lá uma foto nossa, um descritivo nosso, e aí ali vai ter algumas opções de doação. Então, desde R$30 até o valor que você quer colocar. E tanto um valor único, como uma vez você quer abençoar, ou não, quero ser um doador mensal para vocês. E aí esse valor vem para a agência missionária, por quê? Porque aí a própria agência consegue ter essa gestão junto com o missionário. Então não é alguma coisa que fica para a agência, não. Nós, como missionário, junto com a agência, a gente tem esse controle financeiro. Porque até bom, tá chegando no valor que você precisa para saída, você precisa melhorar, ter mais relacionamento, acho que você precisa crescer, tal coisa, para você investir, pra gente conseguir juntar melhor e para mandar vocês, sabe? Tem essa troca com a agência, a gente recebe relatório financeiro todo mês junto. É bem o processo é bem fechadinho, sabe? Sim. E é isso. Então, acho que o maior desafio hoje pra gente é essa saída. Os irmãos que puderem abençoar a gente, aí falando com a câmera, abençoar, puder entrar lá no site, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, daquilo que Deus tem chamado a gente, quiser participar, quiser estar com a gente junto,
que o Senhor possa tocar no seu coração. Obviamente, hoje a gente fala de 30%, mas se você vê esse podcast mais pra frente, se a gente estiver já na África, mas quiser continuar também abençoando, fica à vontade, entra lá no site pra poder abençoar e ofertar no reino dele. Sim, é um convite mesmo, né? Que Deus nos chama e a gente convida outras pessoas pra participar com a gente. Pessoal, o link vai estar na descrição, a gente vai deixar o acesso lá ao site. Aí quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, quem tiver com o coração aí, algum pastor que tá vendo, a igreja tem recurso, não sei, né? Aí chamar ele também pra estar lá. Né? Chamar a gente, acho que isso é legal, sabe? Convidar pra gente ir nas igrejas apresentar o projeto. Acho que esse que é o melhor, sabe? E esse, pra chamar, o contato, posso deixar também, né? Pode deixar. Quer que fala agora ou... A gente deixa. Deixa depois? Beleza. Pode deixar nosso contato também. É fácil, qualquer um, só descer a telinha. A descrição já vai achar. Gente, a gente tá no final do nosso episódio e passa rápido, né? Demais. Mas muito bom ouvir as histórias, muito bom ouvir as experiências, muito bom, né? Abre os olhos, né? Da gente... Acende a chama novamente, encoraja, quem sabe, um dia, mas... mas vocês já estão fazendo, já nesse trabalho na internet. Estamos no caminho, já tá no caminho. Vocês estão aí... Mobilizadores. Verdade, tá vendo? Com certeza. Somos os missionários aqui. E o que a gente mais precisa é oração. Isso. Precisa de dinheiro? Precisa, não se faz missões sem dinheiro. Mas se a pessoa não tem, ela pode orar. Verdade. E pra Deus mandar quem tenha. É verdade. O mais importante é a oração. Amém. E aí eu queria fazer uma pergunta final pra vocês, a gente já vai encerrar mesmo, é a última. A gente faz essa pergunta pra todos os convidados que vêm, é uma marca do nosso podcast, a gente depois faz uma imagem de um jornal com uma manchete do que vocês vão falar agora. Legal. Então capricha. A gente pergunta assim, né, se vocês pudessem resumir a Bíblia numa frase, pra vocês, quero ver a frase do Alexandre e a frase da Carol. Só que a Carol vai ter que falar em japonês, né? Gostei. Tô zoando. Olha. Como é que vocês fariam isso? Pra mim, a gente... Eu ouvi essa frase até no curso Perspectivas, que é um curso específico, não só de missões, mas é algo que cada um pode procurar, dar uma olhada lá no site do curso Perspectivas, que é um curso que cada um se entende no propósito de Deus. Obviamente que tem muito sobre missões, mas não é só para quem quer ser missionário, acho que é para todo membro de igreja esse curso. E eu ouvi essa frase exatamente no curso, falando que Deus revela a sua glória a todas as nações para receber glória de toda a criação. Então a Bíblia conta essa história desse Deus que quis revelar a sua glória para todos os povos, tribos, línguas, nações, para receber glória da sua criação. E se hoje a gente fala de missões, a gente entende que é porque Deus não está sendo adorado entre todos os povos, tribos e nações. Então por isso que existem missões. Então, resumindo a Bíblia, é isso, é a história desse Deus. Maravilha, muito bom. Candidato para ganhar a frase do ano. Vai ter a melhor frase vai ter um prêmio. Em breve, no nosso aniversário de um ano. No nosso aniversário de um ano vai ter a premiação. Legal. Pra mim, eu vou deixar uma frase aqui que não é minha também. É do pastor Davi Clava, que é o pastor que hoje já não tá mais aqui, o senhor já levou, mas a gente sempre ouviu ele falar a nossa vida inteira, né? É numa perspectiva mais redentiva da Bíblia, assim. De que a Bíblia se resume a um homem que foge e um Deus que o busca e não desiste. Então, pra mim, é um resumo da Bíblia. Show. Muito lindo, né? Eu e o Ronaldo já perdemos, porque já passou tanta gente aqui com frase melhor, né, Ronaldo? Então acho que a gente não vai ganhar, não. Coitado de nós. Mas como a gente vai fazer a gente que vai escolher, talvez a gente ganhe. Tá vendo? De vocês, né? Então tá vendo? Olha aí, talvez a gente ganhe, né? É isso aí, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. De verdade, coração incendiado. Cada podcast que eu venho e que principalmente fala de missão, porque foram alguns, né? Lógico com sentidos diferentes, com pastores, né? Que vieram e falaram. O meu carro volta pra casa pegando fogo, assim. Parece a carruagem de Elias, sabe? Meu Deus. E vem incendiando sempre o meu coração e que o Senhor possa conservar vocês, abençoar vocês. Eu vou orar muito para que vocês tenham uma vida abençoada lá, e eu quero ouvir depois os testemunhos de vocês, de como foi, de como tá sendo, né? Porque a gente não sabe o período que a gente vai se conversar novamente, mas a gente quer ter esses testemunhos aqui também pra gente poder abençoar os irmãos que escutaram e falar, caramba, eu vi eles lá no podcast, olha como é que tá lá a bênção. Então, obrigado, gente, foi um prazer ter vocês aqui.
Obrigado, também agradeço vocês. Que a gente possa, como o Bruno falou, né? Eu já tô seguindo vocês lá, né? Eu quero ver as novidades lá que vocês vão colocar. E deixar esse espaço para vocês também se despedirem, né? Dar as palavras finais aqui para o público. Só agradecer mesmo, né? A oportunidade da gente poder compartilhar esse projeto com outras pessoas, ter um alcance maior, não só para a parte financeira, que é importante, mas para esse despertamento, né? Verdade. Como a gente falou, falar de coisas que deveriam ser o nosso plano A. Verdade. Como você falou, né? Para que a gente volte à essência do que Jesus veio fazer aqui, do que ele nos chama a fazer. Né? Então, uma oportunidade muito legal. Obrigada. E fiquem aí acompanhando a gente. Tem o nosso grupo de WhatsApp também. A gente pode colocar vocês no grupo. Legal. Porque a gente fala mais coisas mais específicas, né? De como tá sendo. Legal. Tem coisa que não pode colocar no Instagram, então no grupo, né? Fechou. Legal. E eu agradeço, assim, pelo contato, pela oportunidade, porque eu acho que, como a gente falou, meu coração pulsa de falar disso, de falar daquilo que Deus tá fazendo no mundo, e de poder participar disso, e de ter, obviamente, pessoas que querem participar junto, divulgar isso. Então, pra mim, é maravilhoso. E eu só agradeço e glorifico a Deus por isso. Amém. Amém. Gente, obrigado também a todo mundo que assistiu. Queria lembrar vocês, se inscreva no canal. Se você assistiu, não é inscrito, se assistiu até o final, não é inscrito ainda, tem coisa errada, né? Na missão, né? Literalmente. Aí não dá. Também temos lá a página do Instagram. Tem o TikTok também. Nós estamos no Spotify também. Então, se você for trabalhar e vai ouvindo no carro, coloca os outros episódios aí pra você ouvir no Spotify também. E fica com a gente aí nos próximos, né, Bruno? Se esse vídeo chegar a 500 curtidas, o Ronaldo vai lançar a dancinha no TikTok. Seria uma boa causa, né? Vamos ver. Curte aí, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. Valeu.